Era o meu primeiro ano na universidade. Acabei de terminar de desfazer todas as minhas coisas no meu quarto e minha família havia acabado de sair. Mais tarde, naquele mesmo dia, finalmente chegou meu colega de quarto, e logo de cara, percebi que esse garoto era a pessoa mais socialmente inepta que eu já havia conhecido. Apresentei-me como Dan, estendendo minha mão para um aperto de mão. Ele pausou, olhou para minha mão como se não entendesse, e depois riu, dando-me um aperto de mão frouxo. Tive que perguntar o nome dele, já que nem mesmo me disse quando apertamos as mãos. Ele era o Pedro. Tentei puxar assunto, mas ele apenas respondia com sim ou não, ocasionalmente rindo ou sorrindo de forma constrangedora. Em poucos minutos, estávamos apenas sentados em nossas camas com nossos laptops, sem nos falar. Fiquei chateado e planejei pedir para mudar de quarto. Qualquer pessoa seria melhor do que o Pedro, pensei. Pedro era apenas um garoto muito desajeitado, mas logo descobri que ele era muito mais do que isso. Conheci alguns dos outros colegas do meu andar, e eles pareciam legais, o que era bom. Voltei ao meu dormitório após dar uma volta no campus na primeira noite e encontrei o Pedro na mesma posição em que o deixei. Eram 9:30 da noite. Eu não tinha nada para fazer, então apaguei a luz do meu lado do quarto e fui dormir. No entanto, demorei a pegar no sono. Pedro estava no laptop até às 3 da manhã, quando finalmente o fechou. Eu dormi rapidamente, mas acordei dentro de 1 hora. As persianas do nosso quarto estavam abertas, e a luz da lua agora entrava no quarto, tornando tudo visível, incluindo Pedro sentado ao lado da cama, olhando para mim. Sentei-me, esfreguei os olhos e disse: Pedro, o que diabos você está fazendo? Ele respondeu em sussurros: Me desculpe, e deitou-se. Na manhã seguinte, acordei e vi que o Pedro já havia levantado. Era sábado, o primeiro sábado do ano, significando orientação e todas as festividades do campus. Durante a orientação, enquanto meu grupo passava pelos jardins da escola, ouvi alguns estudantes à minha frente dizendo: O que aquele garoto está fazendo ali? Vi de quem estavam falando. Era o Pedro, sentado literalmente na terra atrás de um arbusto, esfregando a casca de uma árvore com a mão. A líder de orientação não percebeu, caso contrário, tenho certeza de que ela teria dito algo. Apenas continuei caminhando, sem dizer nada, e eventualmente contei aos 2 estudantes que ouvi, que ele era meu colega de quarto, como forma de iniciar uma conversa e talvez fazer alguns amigos. Eles pediram desculpas por ele. Nenhum de nós realmente sabia se era apropriado rir ou não, mas rimos. Tornei-me amigo desses 2 estudantes e combinamos de sair naquela noite. Também descobri quando voltei para o meu dormitório que a escola havia encontrado outro colega de quarto para mim. As coisas pareciam estar melhorando rapidamente. Saí do quarto naquela noite para encontrar os 2 estudantes que conheci, e quando voltei, o Pedro estava sentado na cadeira da mesa, de frente para a porta. Eu disse: Bey, o que está acontecendo? Ele respondeu de forma muito direta: E nada. Sentei-me na minha cama, abri meu laptop e percebi que tinha esquecido de trancá-lo. Também notei que todos os meus e-mails foram abertos, e-mails que tenho certeza de que nem li, e várias pastas minhas também foram abertas. Ele deve ter bisbilhotado meu laptop. Quando perguntei se ele fez isso, ele respondeu bem alto: E não, meio segundo após eu ter terminado a pergunta. Eu o lia como um livro aberto. Esse garoto assustador estava literalmente mexendo no meu computador quando eu saí. Eu sabia que ele fez isso, mas não insisti. Estava pronto para dormir, então fui para minha cama procurar minhas roupas e senti que todas elas tinham sido mexidas também. Eu sabia que estaria fora dali para sempre no dia seguinte, então não disse nada. Acordei no meio da noite com o som de um zíper. Levantei-me e vi o Pedro no chão, mexendo na minha mochila. Acendi a lâmpada dessa vez, confrontando-o sobre isso. Ele fingiu não saber, dizendo: Acho que você pegou minha escova de dentes por engano. Foi a coisa mais perspicaz que ele mostrou até então. Mesmo assim, eu sabia que ele estava mentindo e sabia que algo estava errado com ele. Então, não pude ser agressivo com ele.
No dia seguinte, conheci meu novo colega de quarto no mesmo prédio, e tudo correu bem. No domingo à noite, depois de ter uma conversa decente com meu colega de quarto, que não era um sociável, mas era muito melhor que o Pedro, ambos apagamos as luzes e fomos dormir. Pela terceira noite seguida, acordei em algum horário estranho da noite com um barulho estranho. Era um ruído de clique. Não era consistente, mas eu ouvia pelo menos 2 vezes a cada 30 segundos. Levantei-me, esperando encontrar algo inocente, como uma bolsa pesada pressionando um assoalho fraco ou até mesmo um rato. Mas, ao examinar o quarto, percebi que o som na verdade vinha do outro lado da porta. A luz noturna na área comum estava sempre ligada, então, quando olhei pelo olho mágico, pude ver o couro cabeludo da pessoa parada do outro lado da nossa porta. Ela estava olhando para baixo, então não pude ver seu rosto. Mas agora que estava prestando atenção, percebi que os pequenos ruídos de clique vinham do próprio pomo da porta. Eu tinha certeza de que a pessoa estava tentando destrancar a porta. Disquei o número do departamento de polícia do campus, e eles apareceram em menos de 5 minutos na área comum. Só então senti que era seguro abrir a porta. Encontrei os policiais prendendo o Pedro. Eu tinha certeza de que era ele. Eu contei a eles tudo, que ele era meu antigo colega de quarto que estava mexendo nas minhas coisas, então eu mudei de dormitório, apenas para encontrá-lo tentando arrombar meu novo dormitório. Eles o levaram embora. Não sei o que aconteceu com ele depois disso, mas nunca mais o vi. Ele foi suspenso por um semestre ou expulso. Consegui passar o resto dos meus anos na universidade como qualquer outra pessoa. No entanto, a experiência aterrorizante que tive com o Pedro ainda volta à minha mente de vez em quando. Eu estudei na Universidade de Binghamton por 2 anos. Rapidamente fiz um grande grupo de amigos lá, e saíamos todo fim de semana. Em um fim de semana de sexta-feira à noite, em outubro, quando nosso grupo não tinha grandes planos juntos, eu e 2 outros amigos próximos decidimos sair para a reserva natural da escola, perto do lago. Havia uma pequena clareira do outro lado do lago, que era conveniente para fazer fogueiras, pois ficava longe da vista da escola ou da segurança do campus. Às vezes, alguns jovens vinham aqui para fumar maconha, beber e usar outras drogas. Era um lugar relativamente desconhecido para a maioria no campus, e gostávamos disso. Naquela noite, levamos algumas cervejas, acendemos uma fogueira e ficamos juntos, tendo o que chamávamos de obrocheio na época. Conforme a noite avançava, o tempo parecia passar mais rápido à medida que o álcool começava a fazer efeito. Eventualmente, chegamos ao ponto em que todos estávamos rindo tanto que um dos meus 2 amigos acabou caindo no chão e rolando nas folhas. Foi quando o outro amigo parou de rir e disse para ficarmos em silêncio. Todos ficamos alertas e ouvimos o barulho de folhas e galhos se quebrando ao longe. Jogamos nossas garrafas no lago, já que ainda não tínhamos 21 anos, e não era incomum a polícia do campus passar pelo bosque nos fins de semana para pegar jovens usando drogas. Guardamos o restante das cervejas em uma mochila. Eu estava moderadamente bêbado, então minha paranoia estava mais alta do que o normal. Isso provavelmente também era verdade para todos nós. A fogueira nos expunha a qualquer pessoa que passasse pelo bosque, mas a verdade é que esse lugar era tão desconhecido e distante do campus que era raro encontrar alguém tão fundo no bosque. Parecia ser apenas uma pessoa ao longe. O som de um galho quebrando não muito longe nos assustou. Nenhum de nós era realmente do tipo confrontador, então nos faltava aquela pessoa que teria a confiança para se levantar e gritar para quem estava lá fora. Em vez disso, todos nós apenas ficamos em silêncio, nos acalmando uns aos outros. Ouvimos o que parecia ser alguém ou alguma coisa circulando ao nosso redor, ou pelo menos caminhando em formato de C ao redor de nossa pequena área de acampamento. Começou a parecer que estávamos no filme A Bruxa de Blair, porque esses sons ao longe, como galhos quebrando e folhas esmagando no chão, ecoavam em nosso acampamento. No começo, rimos disso, mas eu pessoalmente logo fiquei aterrorizado com quem ou o que poderia ser. Do nada, um estrondo enorme nos fez pular. No início, não entendi, mesmo que eu tenha visto o que causou o barulho.
Levei alguns segundos para assimilar o fato de que um galho havia sido lançado no centro do nosso pequeno acampamento. Um dos meus 2 amigos saiu correndo, enquanto o outro e eu ficamos lá, olhando um para o outro, meio rindo, meio preocupados. Acho que ainda não sabíamos se aquilo era alguma brincadeira ou não. Em seguida, meu amigo soltou um grito de dor quando foi atingido no rosto por outro galho de árvore. Eu peguei a mochila, ajudei meu amigo a se levantar do chão e saímos correndo na direção do nosso alojamento. Quando chegamos à estrada que separava a reserva natural de nosso alojamento, paramos para recuperar o fôlego, mas quem quer que estivesse lá fora acabou nos seguindo. Quando ouvimos passos se aproximando da estrada, continuamos correndo de volta ao alojamento. E quando chegamos ao nosso andar, encontramos nosso outro amigo em seu quarto. Olhamos pela janela para o bosque. Havia alguém andando de um lado para o outro perto do bosque, e toda vez que um carro passava, a pessoa voltava para dentro. Eventualmente, quem quer que fosse voltou para o bosque de vez, e nunca mais foi visto por nós. Continuamos nossa sessão de bebida no quarto, e dentro de 10 minutos, estávamos todos rindo disso. Só na manhã seguinte que percebemos o quão aterrorizante aquela experiência realmente foi. Depois disso, nunca mais voltamos ao bosque após escurecer. Isso aconteceu durante a primeira semana de aulas, no meu primeiro ano na Universidade de Iowa. Eu estava começando a me sentir à vontade com meu colega de quarto, ele estava decidido a entrar para uma fraternidade, e a semana de seleção estava começando na semana seguinte, mas as festas já começariam na quinta-feira da primeira semana. Meu colega de quarto não queria ir sozinho, pois seria mais difícil conhecer pessoas dessa forma, então ele queria que eu fosse junto. Eu concordei feliz em acompanhá-lo, mesmo sem nenhum interesse em entrar para uma fraternidade. Eu ainda tinha a intenção de ir a festas, afinal, estava frequentando uma universidade conhecida por suas festas. Meu colega de quarto queria ir a uma festa de uma fraternidade na quinta-feira e depois para uma casa de fraternidade, parecia que eles se conformaram com a primeira casa que encontraram. Batemos na porta e fomos imediatamente recebidos por um cara baixo e gordinho vestindo uma camiseta branca segurando um copo solo. A camiseta dele tinha manchas de suor nas axilas e na região da barriga. Ele nos disse para entrar. A própria festa estava acontecendo em um ambiente terrivelmente mal iluminado, com cerca de 50 caras amontoados na sala de estar. Estava quente pra caramba lá dentro. Para piorar ainda mais, acho que vi talvez 2 garotas na festa inteira, nenhuma delas parecia sóbria. Meu colega de quarto saiu para fazer o que quer que fosse, e eu fiquei em pé, sem jeito, sem falar com ninguém. Foi quando o cara com o copo solo se aproximou de mim. Ele era um dos irmãos da fraternidade e começou a conversar comigo sobre de onde eu era, qual era a minha área de estudo, tudo básico. Mas então, ele me perguntou se eu queria uma bebida. Eu disse que sim, e ele me entregou um copo que parecia estar cheio de cerveja. Agradeci, dei um gole e soube instantaneamente que aquilo não era cerveja. Eu já havia bebido álcool antes, mas nunca havia bebido o que quer que estivesse naquele copo. Minha cabeça começou a ficar estranha, me senti tonto e desorientado. Lembro-me de tentar voltar para perto do meu colega de quarto para dizer que não estava me sentindo bem, mas o quarto estava girando e minhas pernas não cooperavam. Por engano, saí correndo daquele quarto e desci as escadas de volta para a sala de estar lotada. Encontrei meu colega de quarto e o empurrei para fora da porta da frente, passando pelo grupo de caras ainda parados em círculo bem ao lado dela. Durante a volta para o campus de carro, contei ao meu colega de quarto que fui drogado. Ele quase chamou a polícia, mas eu disse que seria tolice e inútil. Meu colega de quarto me fez uma pergunta constrangedora: você foi abusado? Eu não sentia nenhum tipo de dor, e minhas roupas estavam todas no lugar. Então, acho que a resposta era não. Voltamos para o nosso dormitório, e eu me senti mal durante o resto da noite. Aquela foi a primeira e última festa de fraternidade que eu participei. Meu colega de quarto também não entrou para a fraternidade. Eu gostaria de dizer que essa foi a pior experiência que tive com as fraternidades na minha universidade, mas não foi.
Durante o meu primeiro ano na Universidade de Iowa, eu tinha um quarto privado no dormitório. Era perfeito para mim, pois eu gostava da privacidade, mas ainda podia socializar com amigos no meu andar. No entanto, algumas semanas depois do início do semestre, enquanto eu estudava para uma prova de biologia, ouvi um leve batuque na minha porta. Era tão fraco que quase ignorei, mas quando gritei "entre", a porta não se abriu. Curioso, levantei para abrir eu mesmo, mas não havia ninguém lá. Na noite seguinte, o batuque retornou, dessa vez mais alto e persistente. Fiquei hesitante em abrir a porta, mas eventualmente decidi verificar. Novamente, ninguém estava lá. Eu até procurei no banheiro, pensando que alguém poderia estar se escondendo, mas não encontrei nada. Na noite seguinte, o batuque continuou e, dessa vez, foi acompanhado por risadas baixas. Senti calafrios na espinha, mas tentei reunir coragem e abri a porta. Ainda assim, não havia ninguém à vista. Sentindo-me frustrado e perturbado, compartilhei minha experiência com outros estudantes do meu andar no dia seguinte. Todos pareciam realmente preocupados e insistiram que não estavam pregando peças em mim. Eu acreditei neles, pois as risadas e o batuque que ouvi eram inegavelmente reais. A situação piorou quando decidi investigar o banheiro novamente. Dessa vez, encontrei botas pretas pesadas visíveis debaixo de uma das portas da cabine. Meu coração disparou, e empurrei lentamente a porta da cabine, esperando confrontar a pessoa. Para meu horror, as botas estavam ali no chão, mas não havia ninguém usando-as. Eu não conseguia explicar o que estava acontecendo, e me sentia cada vez mais desconfortável no meu próprio dormitório. Parecia que alguém estava me perseguindo, mas eu não tinha ideia de quem ou porquê. As risadas e a presença misteriosa continuaram a me assombrar, deixando-me ansioso e tenso. Apesar das minhas tentativas de entender a situação ou identificar a pessoa responsável, nunca encontrei respostas. Os outros estudantes do meu andar realmente pareciam não ter ideia dos eventos estranhos, e ninguém assumiu a responsabilidade pelos acontecimentos bizarros. Eventualmente, desisti de tentar desvendar o mistério, mas a sensação inquietante permaneceu, tornando minha experiência na faculdade muito mais perturbadora do que eu jamais esperava.